Amém, queridos? Eu passei o dia hoje lembrando que nós estamos estudando sobre o Pentecostes e confesso aos irmãos que se nós formos ficar muito tempo nesse assunto, nós vamos levar muitas terças-feiras. Eu disse que a gente ia levar no mínimo 7 terças-feiras falando sobre o Pentecostes. Mas hoje eu vou tentar adiantar algumas coisas. Então vamos lá. Eu estou falando sobre o Pentecostes com os irmãos e eu quero que você anote. Hoje eu vou ser um pouco mais incisivo nesse estudo e nós vamos aprender um pouco mais. Se você puder anotar, hoje eu estava lendo alguns textos e eu estava procurando algo que eu estudei há muitos anos atrás e eu estava me lembrando quando o professor na época na faculdade nos ensinou isso. Se você conseguir anotar o que está sendo falado ou o que está sendo dado aula lá na frente, você tem facilidade muito maior de você depois lembrar deste assunto, até quando você for fazer uma prova lá na frente. Então, o Pentecostes, vocês sabem disso, é uma promessa de Deus e nós já evidenciamos isso. O Pentecostes foi o resultado de uma igreja que orou e que perseverou durante 10 dias. Estamos vivendo dias hoje que é muito difícil as pessoas perseverarem poucos dias. Na verdade, nós estamos vivendo a era do Nissiniojo, né? A era dos irmãos que querem tudo fast food. Se você for em qualquer lugar hoje e você pedir uma comida, você vê que vai demorar um pouquinho, você já vai ficar zangado, porque a comida está demorando. Se passar meia hora, você já está chamando o garçom e dizendo: meu irmão, tem meia hora que eu pedi e a comida não chegou ainda, porque nós estamos hoje numa geração que quer tudo rápido. E hoje, por querer tudo rápido, nós infelizmente não estamos mais perseverando. Então a Bíblia diz que o Pentecostes foi o resultado de uma igreja que orou e perseverou. Eles esperaram 10 dias. Esta igreja, ela recebeu algo do céu por a sua perseverança. E o que eles receberam do céu, deu para eles capacidade para viver. Eu disse para os irmãos já, eles receberam capacidade para viver, eles receberam capacidade para pregar e eles receberam capacidade para morrer. Consegue imaginar você receber uma unção para morrer? Porque se a igreja primitiva, aqueles discípulos ou aqueles apóstolos não tivessem recebido a unção que eles tinham recebido, talvez eles não teriam capacidades para enfrentar os desafios que eles enfrentaram e morreram por causa do evangelho. Então escute uma coisa, o cristão quando ele desanima, quando ele desiste e quando ele morre espiritualmente, é porque ele não tem a unção sobre a vida dele. Qualquer coisa já leva ele para desistência ou leva ele para a morte. Agora, quando ele está cheio do Espírito, quando ele está capacitado pelo céu, ele tem unção para viver, para pregar e também para morrer. E aquilo que eles receberam, eles tiveram unção até para a morte. Irmãos, não tem coisa mais poderosa do que você ler algumas histórias de homens e mulheres que eram cheios do Espírito e não temiam a morte. Hoje eu estava lembrando de uma história que antes dos discípulos serem pegos na época, eles morriam de medo. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 7, a Bíblia diz que Paulo consentia na morte de Estevão, e quando Estevão é morto apedrejado, vocês lembram do texto? A igreja primitiva diz que os discípulos fugiam, e eles fugiam o quê? Eles se encarceravam, eles se prendiam por causa do medo, eles ficavam encarcerados com medo, então eles caçavam o ambiente e eles ficavam presos com medo. Agora vem o Pentecostes e eles recebem a unção. Agora eles estão tão cheios do Espírito que por causa disso eles não têm mais medo de serem presos. Antigamente eles ficavam com medo
e ficavam presos. Agora, depois da unção que veio sobre eles, eles não tinham mais medo de nada, e por causa da falta de medo é que agora eles eram presos. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos habilita para muitas coisas, e a igreja precisa aprender isso. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém? Então preste atenção. Quando nós estamos na igreja, existe algumas artimanhas que as pessoas dizem que a igreja tenta fazer para com que as pessoas recebam unção. Surgiu até uma polêmica aí agora esses dias aí da cantora Ana Paula Valadão, denunciando algumas igrejas, dizendo que algumas igrejas estão fazendo som no teclado para, como é que fala? Emocionar, me ajuda, é frequência, não sei o que. Ela falou uma linguagem lá que agora minha mente hoje não está muito legal não. Hoje eu estou tentando com a minha mente e hoje eu estou esquecendo tudo na minha mente. Mas ela começou a denunciar que as pessoas estão tentando produzir um quebrantamento, tentando produzir um avivamento. E quando nós vemos alguns pastores orando, dizendo que está orando pelo avivamento, nós precisamos entender uma coisa: o avivamento, quando vem na nossa vida, ele não é provocado da maneira que nós achamos. O Espírito Santo, a Bíblia diz que veio sobre eles, a unção que foi derramada sobre eles não foi produzida de uma forma, não houve um ambiente produzido, não houve uma iluminação, não houve uma iluminação para dar uma sequência da sua frequência cardíaca para te trazer emoção, não houve um som no teclado com uma nota que faz com que você sinta mais dopamina, estou lembrando aos pouquinhos, e você começa a sentir uma emoção maior. Não houve nada disso. O Pentecostes não foi provocado. O Pentecostes, ele não foi ensaiado. Vamos ensaiar como que vai ser o Pentecostes. Eles não ensaiaram. O Pentecostes também não foi fabricado. Vamos fazer assim, 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 e o Pentecostes vai acontecer. Não houve nada disso. O Pentecostes não houve um teatro, não houve um ensaio, não houve nada. A única coisa que a igreja fez foi orar ao Senhor para que o Senhor derramasse sobre eles do seu Espírito. O único meio da igreja receber unção e avivamento é através da oração. Aconteceu o Pentecostes. Aconteceu, e isso aconteceu não produzido pelos discípulos, mas foi algo que veio do alto, algo que veio do céu. Escute uma coisa, irmãos. Quando eu vi a denúncia daquela cantora, ela falando sobre isso, e começaram as polêmicas, e eu gosto de assistir essas polêmicas, essas tretas. Eu que sou pastor de igreja, eu fico só acompanhando as tretas que acontecem em todas as igrejas. E olha que o que mais tem esses dias no Brasil é treta de igreja. É treta na Assembleia de Deus que tu era de lá, é treta na Bola de Neve, é treta na Lagoinha, agora tem uma treta na Quadrangular agora, que dividiram a Quadrangular também, e é treta não sei aonde, tem treta em tudo quanto é lugar, e eu fico só acompanhando. Pastor, só gosta de treta? Gosto, acompanho, não torço para nenhum lado, mas fico lá acompanhando tudo. Por quê? Porque eu quero aprender a não fazer o que está acontecendo. Então eu acompanho tudo para saber o que está acontecendo e não fazer igual. Então, ela denuncia que as pessoas estão tentando provocar hoje um avivamento. Avivamento não é provocado, é algo que vem do alto. Alguém perguntou para mim assim: por que vocês estão vivendo algo glorioso lá em Marabá? Como que acontece? Vocês quebraram parede 2 vezes, a igreja está crescendo de uma forma. O que vocês estão fazendo lá? Eu falei: nada. Não estão fazendo nada. A única coisa que a gente está fazendo é que o Rick Warren nos ensinou um dia no livro de uma igreja com propósito. O Rick disse que nós vivemos de uma onda. Então nós estamos nessa onda e estamos surfando nela, orando para vir uma maior. Todo bom surfista pega uma onda. Lembra do livro? Quem já leu o livro? Os pastores vão lembrar.
Quem já leu o livro, quem nunca leu, mas quem já leu o livro, todo surfista, quando ele está em uma onda, ele quer uma onda maior ainda, ele quer superar os seus desafios. E Rick Warren diz isso no livro Uma Igreja com Propósito. Então, se você quer hoje algo poderoso para a sua vida, surfe na onda que nós estamos vivendo. Aí as pessoas dizem, como que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu falei, nada, nós só estamos dando continuidade no que nós começamos. Célula, célula, célula e célula. E quando o líder de célula está desanimando, a gente leva ele no quartinho, fecha o quartinho, ora por ele, fala para ele, não desiste, filhão, a gente te ama, dá um chá de ânimo nele, e ele volta ativado de novo. Brincadeira, irmãos, mas dá vontade de fazer isso em alguns líderes, dá um chá de ânimo neles. Então, nós estamos aqui e nós não provocamos nada, tudo veio do céu. Vem da onde? Vem da onde? O Pentecostes aconteceu, irmão. É incontestável, porque alguns teólogos questionam, dizendo que talvez não houve aquilo, porque há uma briga teológica entre a questão das línguas estranhas. Não vou entrar muito nisso, porque a gente teria que passar mais tempo. Mas é uma briga teológica sobre a questão das línguas estranhas. Muitos teólogos dizem que essas línguas que foram ditas lá, repartidas como de fogo, muitos teólogos acreditam que são as línguas do céu mesmo, a língua dos anjos. Mas outros pregam isso e acreditam também fielmente nessa questão de que as línguas que foram ditas ali são as línguas das 11 nações que estavam reunidas ali. Se você pegar o texto de Atos dos Apóstolos, depois da mensagem de Pedro, você vai perceber que ali havia 11 nações reunidas. Então a Bíblia diz que cada um falava com a sua própria língua, a ponto de entender. Quando Pedro vem e prega o evangelho, eles entendem o que está sendo pregado por essa questão. Então nós precisamos ter uma certeza e uma evidência. O Pentecostes aconteceu. A unção foi derramada sobre eles, e a partir daquele dia houve algo poderoso naquela igreja primitiva com 120 membros. Eu quero dizer para os irmãos que se a igreja entender que nós recebemos uma unção do Espírito sobre nós, a igreja avança. Só avançamos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Líder não avança através de mecanismos. Nós não avançamos porque temos sabedoria humana. Nós até podemos aprender alguma coisa. Temos até cursos para aprendermos alguma coisa como sabedoria humana. Podemos aprender como conversar com os irmãos. Podemos fazer cursos de oratória, como eu fiz inúmeros cursos de oratória no início do meu ministério pastoral. Eu fiz inúmeros cursos de oratória. Então podemos fazer isso. Podemos fazer cursos como hermenêutica. Podemos fazer cursos como aprender a preparar um sermão. Podemos aprender todo tipo de curso. Mas nós precisamos entender uma coisa. O que avança a igreja não é conhecimento através de um curso. O que avança a igreja não é artimanha maligna. O que avança a igreja não é artimanha do pastor. O que avança a igreja não é administração. O que avança a igreja não é o pastor ser um bom administrador. Ajuda bastante, mas o que traz avanço para a igreja é quando a igreja entende que o Espírito Santo é que nos capacita para fazermos tudo o que é necessário. O que te faz ser um bom líder não é a sua sabedoria humana, como Paulo diz, não vim ter convosco com sabedoria humana. O que te faz ser um bom líder não é você ser formado em qualquer área administrativa ou qualquer faculdade. O que te faz um bom líder não é só você ter um bom relacionamento, isso ajuda. O que te faz ser um bom líder não é só você ser inteligente, pode até te ajudar, mas o que te faz ser um bom líder e pessoas te seguirem é se você for cheio do Espírito Santo, e as pessoas vão te acompanhar porque elas querem o que você tem, elas vão querer receber o que está sobre você. Amém? Então o Pentecostes aconteceu. Houve sim o Pentecostes, e a Bíblia diz, anote aí se você puder, o Pentecostes foi incontestável. Houve o Pentecostes.
podem criar qualquer artimanha, mas houve o Pentecostes, foi incontestável. Bota uma vírgula aí e diz: ninguém pode negar a sua existência. Houve o Pentecostes. Outra coisa, o Pentecostes foi irresistível. Foi o quê? O que é ser irresistível? Alguém sabe? A palavra já diz. O que é ser irresistível? É algo que não se resiste. Então, o Pentecoste foi irresistível. Ninguém pôde impedi-lo. Ele veio, irmão. E quando ele veio, ele pegou todo mundo. Ele veio e pegou todo mundo. Nós precisamos orar para que haja uma unção sobre nós e pegue todo mundo nesta casa. Pegue todos os crentes. Porque, eu não sei, está rodando um videozinho aí. Até chegou para mim esse vídeo essa semana. Está rodando um videozinho aí de uma igreja que desce uma unção sobre a igreja e escrevem lá no telão assim: o culto já acabou, quando sair, saia em silêncio. Chegou esse vídeo para mim: já acabou o culto encerrado, quando sair, saia em silêncio. Porque tinha uma unção na igreja sendo derramada, muitos deitados no chão, muitos jogados no canto, mas também tinha muita gente conversando e saindo de dentro da reunião, enquanto outros estavam sendo derramados ali, uma unção sobre eles. No Pentecoste não, tinha 120, os 120 receberam a unção. Tinha 120, os 120 receberam algo poderoso. Eu sonho para que um dia essa unção seja derramada nessa igreja e que todos que estejam aqui dentro, ninguém vai ficar de fora, ninguém vai conversar, não vai ter foto, não vai ter vídeo, não vai ter filmagem, não vai ter nada, porque vai todo mundo se jogar no chão. Não vai ter ninguém nem para tirar foto, porque quem estiver tirando foto vai cair também de tanta glória neste lugar. Nós oramos para que o Pentecoste venha. Por quê? Porque quando ele vem, ele é irresistível. Nós não podemos impedi-lo. E é isso que a igreja precisa buscar. Nós não podemos impedir a unção do Espírito Santo quando vem sobre nós. Amém, queridos? Além de ser irresistível, o Pentecostes foi soberano. Que é isso, pastor? Ninguém pode produzi-lo. Ele é soberano, ele vem do alto. Ninguém produz. Não existe mecanismo, não existe nada. Ele vem do alto. Outra coisa, o Pentecostes ele é eficaz. Ninguém está notando, né? O Pentecostes ele é eficaz. Ninguém pode desfazer os seus resultados. Ninguém pode desfazer os seus resultados. Qual foi o resultado do Pentecostes? 3.000 pessoas aceitaram Jesus com um sermão. 3.000 pessoas aceitaram Jesus com um sermão. Ninguém pode desfazer o resultado dele. Oxalá que o Espírito Santo pegue essa igreja. Amém? Oxalá que o Espírito Santo pegue uns crentes aqui e que eles não dêem conta nem de falar, só em língua estranha. Oxalá que o Espírito Santo te pegue e tu vai para casa carregado pelos pés e pelas mãos, tentando caminhar e tu não der conta, e nós temos que falar: irmão, leva esse irmão lá e joga ele lá na casa dele lá e deixa ele falando em língua estranha até amanhã. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo pegue uns crentes aqui desse jeito. O dia que ele te pegar, sua vida é mudada por completo. Quantos querem isso? O Espírito Santo, quando veio o Pentecoste, ele é singular. O que é isso, pastor? O Espírito Santo veio para permanecer. Para o quê? Para o quê? Ele veio para permanecer eternamente com a igreja. Ele não veio só por uma passagem, ele veio com permanência. Ele veio para ficar. Quantos tem ele aqui? Então, desde o dia que aconteceu de uma igreja de 120 pessoas estarem orando e ele desceu sobre aquela igreja,
desde aquele dia ele permaneceu na terra e continua até hoje, vivo e ativo em nossos corações. Quem tem ele? Vivo e ativo em nossos corações. Agora escute, como foi que o Espírito Santo foi derramado? Eu disse que eu estou adiantando algumas coisas. Como foi que ele foi derramado sobre a igreja? Vamos lá, vamos estudar. Quem está aqui? Quem está com papel e caneta? Quem está com o celular na mão anotando? Quem está lá na mídia? Quem é? Sofia? Então vamos lá, Sofia. Bota aí no quadro aqui. Vamos estudar um pouco como foi que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Incluiu 4 coisas. 4 coisas aconteceram naquele dia extraordinária. 4 coisas magníficas aconteceram naquele dia. Primeira coisa que aconteceu quando eles estavam orando, houve um som. Houve o quê? Houve o quê? Bota aí no quadro aí, Sofia. Houve um som. Que som era esse, pastor? Anote, que som era esse? Não foi um barulho qualquer. Pentecostes não vem com barulho. Pentecostes vem com som. Não é um som como nós estamos acostumados a ouvir, mas muitas vezes as pessoas acham que o Pentecostes vem no barulho. Acontece um culto e começa todo mundo gritar, todo mundo falar em línguas, todo mundo ao mesmo tempo começa a falar e achando que por causa daquele barulho o Pentecostes virá. O Pentecostes não veio por causa de um barulho, nem algazarra, porque tem gente que já está virando, já está feio já algumas coisas já do Pentecostes, já está virando coisa horrível. Não veio com barulho, nem com algazarra. O som não tinha falta de ordem. Tem um moço que um dia tem uma experiência, Jason Lipton, Jason Lipton, negócio assim, Jason Ampton. Procure esse vídeo no YouTube. Jason Ampton, se eu não me engano. Ele está tocando teclado, cantando uma música. O nome da música é Fly. Ele está no teclado, cantando uma música, e de repente ele para. E dizem todos os estudiosos de música já analisaram essa música de todo jeito. De repente ele para, o ambiente é assim, entupido de glória, e ele começa a ouvir os anjos cantando. Não, você anote aí, Jason Ampton. Já mandou aí já? Rapaz, esses crentes aqui estão ligeiros, não estão? E se você parar, todos os estudiosos de música já tentaram descobrir que nota foi aquela, e diz que ninguém é capaz de fazer aquela nota um ser humano comum. Então, houve uma unção extraordinária no ambiente onde ele estava cantando, e dizem que foi o som dos anjos. Então escute uma coisa, o Pentecostes quando veio, ele veio primeiro através de um som. Não foi barulho, não foi algazarra, não foi um som com falta de ordem, não havia histeria entre eles, havia um som. E que som era esse? Não era de teclado, não era de guitarra, não era de violão, um som que veio do céu. Aí você pode procurar e perguntar: que som é esse que vem do céu? Só descobre o som que vem do céu quando você é uma igreja que está ativa em oração, esperando uma resposta vir de lá. Só tem resposta do céu, não é quando fazemos barulho, não é quando gritamos, não é quando cantamos, não é quando tocamos. É quando a igreja está preparada e buscando esse som, aí vem um som diferenciado do céu. Irmãos, a gente fica tentando imaginar que som é esse. Tem gente que canta,
que se você for pegar alguns cantores, você vai dizer, meu irmão, esse cantor canta demais. Esse cantor tem uma voz poderosa, canta demais, mas não é só o som de uma voz. Veio um som. De onde? O som do céu. Veio de onde? Veio de onde? E a Bíblia diz, irmãos, que o Pentecostes foi audível. Houve um som. Que som foi esse? Houve um som. Ele foi audível. Quem estava ali ouviu esse som. Meu Jesus da glória, me ajuda. Você consegue imaginar? Eu já vivi essa experiência, mas a missionária uma vez, eu já contei isso para os irmãos. Nós já vivemos isso uma vez. Estávamos numa vigília, nós tínhamos um grupo de irmãos, amigos, e a gente estudava muito junto. Estávamos na faculdade e pós-faculdade ou pós-aula, a gente ia lá para casa e ficava discutindo textos da Bíblia. Quantas vezes nós ficávamos discutindo um texto, pegava um texto da Bíblia e ficava com aquele texto a noite inteira discutindo ele. Discutimos dicotomia, tricotomia, discutimos por que é que amaldiçoou Cã só porque viu o filho nu. Discutimos onde está o jardim do Éden. Cadê o jardim? Onde está a arca? Por que a arca sumiu? Que tamanho era a arca? Qual era o côvado verdadeiro? Côvado de todos os livros é 45 centímetros. Côvado do livro de Ezequiel é 52. Que tamanho era a arca? A gente discutia essas coisas. Discutindo. Então a gente vivia muito isso. Mas também ao mesmo tempo, quando estávamos na igreja, nós tínhamos, até hoje eu estava lembrando dele, Moisés no teclado. Moisés era um monstro no teclado. Samuel, meio chato, mas era Samuel na guitarra. Não era o Samuel aqui não, estou falando o nome de 25 anos atrás. Samuel na guitarra. Miquel, como é o nome do menino lá do Gama? Na bateria. Michel na bateria. Michel, era um negócio de louco. Aí, nós estávamos um dia numa vigília, uma glória, irmão, uma glória, uma unção. Eu estava pregando, eles cantando, uma unção. Eu só me lembro que eu caí no chão. E quando eu caí no chão, que eu levantei um pouquinho a cabeça assim, todo mundo caiu no chão. O tecladista caiu, o guitarrista caiu, o baterista caiu. Mas eu levantei a cabeça, estava todo mundo jogado no chão e a música continuou tocando. Eu falei, que negócio louco é esse? E eu levantava a bateria, estava tocando, o teclado estava tocando, a guitarra estava tocando, e eles estavam jogados no chão e não tinha ninguém sentado, nem no teclado, nem na guitarra, nem na bateria. O som continuou. Foi um negócio de louco. Nós começamos a vigília, isso era 2, 3 horas da manhã. Quando nós entramos em si mesmo, de fato, já estava amanhecendo o dia, de tanta glória que nós vivemos naquela época. Nós já vivemos coisas extraordinárias. Escute uma coisa, quando a unção vem, ela é audível, ela é palpável. Como diz Mike Drawin, ela é tangível. Então nós precisamos entender que esse som veio, e ele veio inspirado pelo Deus vivo. Ele veio inspirado pelo céu. E quando ele veio, que chegou aonde eles estavam, vou falar agora bonito, ele reverberou publicamente. Que isso, gastei agora, né? Ele fez com que todos ouvissem o som. Por quê? Porque após os 120 ouvirem, não foi só os 120. A Bíblia diz que quando Pedro ministrou, 3.000 aceitaram. Por quê? Porque atingiu também os 3.000. Ele reverberou em todo o ambiente que ali estava. Por quê? Porque houve algo poderoso. Olhe para mim, igreja, por favor. Se essa unção pegar essa igreja, todos que estão ao redor aqui vão sentir o impacto da unção que existe sobre a igreja. Então quero dizer para vocês, nós não podemos crescer igreja, nós não podemos crescer célula, nós não podemos romper pelo convencimento humano. Nós não podemos fazer isso só pelas palavras humanas.
Nós não podemos falar, como Paulo diz, por sabedoria humana. Nós não podemos isso. Não é a verborragia que vai fazer com que a igreja rompa. O que a igreja vai romper é quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Por que você balançou a cabeça quando eu falei verborragia? É porque não está acostumado eu falar palavra chique, né? É só a Miss que fala essas palavras chique aí. Hoje eu estou dando aula. Nós precisamos ter esse entendimento. O Espírito Santo veio como algo incomum. Foi um som diferente. O que é incomum? Vamos falar mais chique? Um som insólito. Exo. Diogo está falando aqui que esse som aí, filha da mãe, esse som aqui no grego é a palavra exos, é algo incerto, afinidade incerta. Então, toma. Diogo, eu só brinco assim com você, mas você não imagina o tanto que a gente admira a sua sabedoria. Você é fora do comum. Então, esse som foi algo insólito. Foi o quê? O que é isso? O que é insólito? Algo incomum. Viu como eu também dou conta? Então, é algo incomum. Esse acontecimento atraiu 3.000 pessoas. Quantas pessoas? 3.000 pessoas. Uma multidão que estava em Jerusalém foi alcançada, porque ouviram esse som. Eu oro para que esse som chegue até nós. Vai vir uma unção sobre o ministério de louvor desta casa. Virá uma unção sobre o ministério de louvor, e eles irão cantar uma canção um dia nesta igreja, e o dia que eles estiverem cantando uma canção nesta casa, o céu de fato vai trazer os anjos para cantar conosco. Eu não tenho dúvidas, e a gente vai cantar, vou só lembrar um hino que a gente cantava antes, e a gente vai cantar a música João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. Quem lembra dessa música? Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu veja. Quem lembra dessa música? Só os raízes, né? Tu lembra, Jefferson? Tu já foi da Azul? Tu já foi de lá também? Jesus está lotado aqui, né? Então, a gente cantava, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. Lembra também dessa música? Então eu oro para que um dia o ministério de louvor dessa casa esteja cantando uma música e o céu baixe de fato nessa igreja e a gente não vai conseguir ninguém ficar de pé. Quantos creem nisso? Além do som, a Bíblia diz que veio outra coisa. O que veio? Um vento. Veio primeiro o som, e depois o som como de um vento. Agora, anote por favor, quem está anotando diga amém. Quem não está anotando diga eu vou aprender. Isso, quem não está anotando diga eu vou aprender. O vento também é um símbolo do Espírito Santo. O que é isso, pastor? No hebraico,
A única palavra para vento, também sopro, vocês já aprenderam isso, é ruá. É o quê? Ruá. Isso é vento. Ruá. É o que o Senhor fez com Adão. Quando a Bíblia diz que o Senhor o criou, o Senhor fez o quê? Soprou seu hálito sobre Adão. Isso é ruá. Outra palavra também nós precisamos aprender. Para vento, se você for estudar sobre isso, você vai ver lá na teologia, você vai estudar sobre pneumatologia. É o nome da matéria. Pneumatologia. O que significa pneumatologia? Vem de fato de pneumo. E é pneumo, usa o quê? Trabalha com o quê? Com pulmão. E o pulmão serve para respirar. Então, quando você pega, de fato, essa palavra, ela tem um significado de pneumo, ou pneumatologia é o estudo, e pneumo é o vento que sopra, é o fôlego de vida, é o vento do Espírito. Significa literalmente sopro e respiração. Então, quando o Espírito vem, ele vem para trazer sobre nós vida, fôlego de vida. Toda criança, quando nasce, ela nasce com os pulmões fechados, preso. O médico dá um tapinha. Para quê? Para os pulmões soltarem. Então, para abrir os pulmões, e quando ele bate a criança, assusta e ela chora. Para quê? Para os pulmões soltarem. Enquanto ele não consegue fazer com que a criança chore, ela está sem respiração, sem pneumo, sem ar ou sem uma igreja. Anote, isso aí é revelamento que veio agora. Uma igreja sem o sopro do Espírito é como uma criança que nasce sem chorar e não sobrevive. Se ela não chorar, ela não vai sobreviver. Então, ela tem que dar um grito para ela soltar os pulmões. A igreja sem a unção do Espírito é uma igreja sem vida. Pode até nascer, mas não tem vida. Pode até nascer, mas nasce sem vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que ter vida. Se ela não tiver vida, eu podia até aproveitar isso para pregar um dia para pastor. Vou até anotar, anota isso aí, mensagem para pregar para pastor. Uma igreja pode até nascer, mas se ela não tiver a unção do Espírito, o ruar de Deus, o fôlego do Espírito, ela pode até nascer, mas ela nasce sem vida. Toda criança, quando nasce, precisa soltar os pulmões para mostrar que ela está respirando. E o fôlego de vida da igreja é o Espírito Santo. Igreja sem Espírito nasce, mas nasce sem vida. Toda igreja precisa ter unção do Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela pode até viver, mas vai chegar uma hora que ela não vai resistir. Ela vai ficar um pouquinho e ela vai morrer. A mesma coisa, uma célula sem a unção. Uma célula sem unção, ela vai morrer rapidamente. Quantos estão me entendendo? Então, que vento é esse? É o vento de respiração. No original mesmo, no hebraico e no grego é o quê? É isso aí, Alan. Isso é um vento do Espírito. É unção do Espírito. O homem passou a ser uma alma vivente quando Deus soprou sobre ele. O homem só passou a viver, porque até então, escute, Deus criou Adão. Deus formou Adão do barro. Mas Adão, até então, tem vida não. Adão tem corpo
está em pé ou está deitado, mas não tem vida. Porque a vida só veio quando houve o sopro sobre ele. A mesma coisa o vale de ossos secos de Ezequiel 37. Os ossos ficaram em pé, houve o ligamento, os tendões, consolidação. Depois dos tendões vem a carne. Depois da carne, que eles estavam em pé, mas era um exército em pé, sem vida. Aí veio quando o Espírito falou para Ezequiel, sopra sobre eles o quê? O Espírito. Uma igreja sem o Espírito é um exército de pé sem vida. Uma igreja sem o Espírito é um exército de pé sem vida. E um exército sem vida não vence batalha. Toda a igreja precisa ter a unção do Espírito Santo sobre ela. Amém, queridos? Toda a igreja precisa ter o quê? Precisa ter o quê? Quem está aqui? Hoje está chovendo, né? O tempinho está frio e até a voz fica mais difícil, né? Jesus, a Bíblia diz que ele viu que os discípulos um dia precisavam de algo. Coloca aqui para mim, João capítulo de número 3, versículo 8. João 3:8. Vamos ler. João 3:8. Ai, ai. O vento sopra onde quer. Ouves. Mas o vento sopra onde quer. Lê bem alto. 1, 2, 3. O quê? Para eu ler aqui? Sobre essa fala do míssil. No direito, para ser considerado nascido com vida, tem que respirar e a partir disso, ela adquire direitos. Isso é muito importante para o direito de herança. Logo, se não respiramos o fôlego de vida de Deus, quando nascemos, nós não temos direitos. Que isso, hein, Emily? Isso aí é nossa advogada, nossa futura advogada. Você forma agora? Julho? Dezembro, mas não vai voltar para Rondon não, né? Você não é doida? A gente está formando você como advogada para ficar nessa igreja, Emily. Advogada dessa igreja que eu preciso arrumar umas treta. Eu preciso de umas 4 advogadas. Tem uma aqui, tem outra ali do lado ali, advogada também. Tem Débora. Eu preciso de umas 4 ou 5 para arrumar umas treta que eu já tenho uma junta de advogados para resolver o meu problema. Tem mais outra, cadê a outra? Tem a outra ainda, a Isadora. Não, aqui o que mais tem aqui é advogado. Tem advogado aqui de... Vamos casar logo ela aqui. Vamos arrumar um marido para a Amy, para ela não voltar para Rondon, em nome de Jesus. Então, quando Jesus fala isso, o que a gente precisa entender? Esse vento do Espírito aqui, ele é livre. Ele é soberano. Ninguém consegue domesticar o vento do Espírito. Ele sopra onde ele quer. Ô vento, sopra na ICB Marabá. Amém? Ele sopra onde ele... Levanta a mão e fala, sopra em mim. Sopra em mim. Fala, sopra em mim, sopra em mim. O vento é soberano. E quando ele sopra, ninguém pode resisti-lo. Não existe alguém que diz assim, não, eu não quero. Não, meu irmão, quando ele te pega, acabou. E eu estou orando para ele pegar um monte de gente aqui nessa casa, amém? O vento é soberano, ninguém pode resistir. O vento é misterioso. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Esse vento do Espírito. O vento tem voz. O vento tem o quê? O vento tem o quê? Importa-nos ouvir e obedecer. O vento tem voz. Importa-nos o quê?
ouvi-lo e obedecê-lo. Próxima coisa que acontece, a Bíblia diz que veio primeiro um som, depois veio vento. Aí agora a Bíblia diz que vem um fogo. Vem o quê? Vem línguas repartidas como que de fogo. Ô irmãos, ô Jesus, me ajuda. Quando a gente fala na igreja assim, todos vamos orar em línguas. Irmão, você consegue imaginar o que houve no Pentecostes? 120 pessoas orando em línguas. Era muito labachúria. Era muito decanto de fly, né? Era muito dergue. É os profetas. Dergue. Era muita unção sobre eles. Muita glória de Deus. Veio como línguas repartidas, como que de fogo. Irmãos, Deus vai fazer algo poderoso nesta igreja esse ano. Eu profetizo isso, Deus vai fazer algo poderoso nessa igreja esse ano. Nós não somos uma igreja de oba-oba, nós queremos algo poderoso sobre nossas vidas. Agora anote, por favor, o fogo também é um símbolo do Espírito Santo, viu, irmãos? Tem vários símbolos, anote, por favor. O fogo tem algumas características. Anote primeiro. O fogo tem algumas características. Primeiro, o fogo ilumina. O fogo faz o quê? O fogo faz o quê? Ilumina. Para nós, que somos nascidos do Espírito, nós andávamos antes em trevas. E o fogo, ele ilumina. Você já assistiu os filmes antigos, que quando você entra em uma caverna escura, você acendia uma tocha de fogo e ela servia como luz, iluminação. Então, quando o fogo do Espírito vem sobre você, ele te direciona. O fogo ilumina, ele te mostra o caminho certo, ele te mostra para onde você deve ir. Então, todas as vezes que você estiver sem direção, sem uma luz, sem saber para onde ir, peça para que o fogo do Espírito venha sobre você, porque ele vai te iluminar. Qualquer trevas, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer aflição que você tiver, faça o seguinte: acenda uma tocha, não no sentido literal de amarrar um pano num pedaço de pau, emberbecer ele em um produto inflamável e acender uma tocha. Não. Quando eu estou falando de acender uma tocha, é clamar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Busque a unção do Espírito e ele vai te clarear, ele vai te iluminar. Espírito Santo, para onde eu vou? Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, como eu vou agir? Espírito Santo, qual é o melhor caminho? Espírito Santo, qual é o melhor meio de eu resolver esse problema? Espírito Santo, me ilumina aqui. Espírito Santo, me dá uma luz aqui. Espírito Santo, clareia aqui. Por quê? Porque ele serve para iluminar, para direcionar toda a igreja. Amém, queridos? Outra coisa, para que serve o fogo? O fogo serve para purificar. Serve para quê? O fogo serve para purificar. Queima tudo, arranca tudo que é ruim e deixa só o que é essencial. Purifica. Você pode ver que muitas coisas são purificadas aonde? No fogo. Então o Espírito Santo de Deus na nossa vida nos purifica. Faz o quê? Faz o quê? Nos purifica. Outra coisa que o fogo acontece e serve para nós. Estão anotando? Eu disse que hoje eu ia correr para a gente não ficar muito tempo. Outra coisa, para que serve o fogo? O fogo aquece. O fogo aquece. Segura aí. O que mais nós enfrentamos hoje no dia a dia
é algo chamado frieza espiritual. Isso tem tomado de conta de muita gente. Sabe qual é o problema? É que nós vamos dando brechas para o inimigo em algumas coisas, e isso vai nos causando uma frieza. E todo crente que está frio espiritualmente, você pode perceber que o frio, ele vai atingindo alguns órgãos do seu corpo. O frio natural, o frio natural. Quando você fala de frio, você vai percebendo que o frio, ele pode trazer hipotermia. Ele congela os seus órgãos. Jack. É só eu mesmo. Eu lembrei agora, na hora, do Titanic. Pensamento o quê? Intrusivo. Jack. Quem lembrou do Jack? Jack. Oh, Jesus, por que eu sou assim? Estou numa unção e aí vem um negócio desse. Mas por que eu falei do Jack? Por quê? Por que ele morreu? Porque a água era congelante. E ele estava ali, Rose. Era só para falar do frio. Rose. Eu estou falando do filme Titanic, se tem alguém viajando aí, voando aí. Jack? Olha. Não é Jack não, o nome dele é como? É. Jack, Rose, Titanic. Nunca assistiu Titanic? Por que eu falei? Por causa da questão da água gelada. Ele morreu ali só parado na água, por quê? Porque o frio, tem alguém aí que estuda aí, tem algum que estuda essa área aí, que pode me ajudar aí? Hipotermia eu falei, mas eu queria saber quais são os grandes problemas, na verdade, de quando o frio vem. Hipotermia a gente sabe que é isso, mas começa a congelar o quê? As veias, congela o pulmão, congela o quê? O sangue para de circular, então as veias começam a congelar, o sangue congela e na verdade ele coagula, ele para, e com isso você vai perdendo a vida. E normalmente vai morrer por causa do frio. O que eu estou falando, pastor? O senhor está falando o quê? Pelo amor de Deus, eu disse que o fogo aquece. O fogo o quê? O Espírito Santo o quê? Aquece. Então muita gente está morrendo de hipotermia. Por quê? Porque está frio espiritualmente. E o frio espiritual, a frieza espiritual, faz com que você perca a sua vida. Então tem gente que já está frio espiritualmente e chega a ponto de também perder a sua vida no sentido literal. Vida mesmo. Porque quer se matar, porque quer fazer tantas outras coisas, porque já não está mais aquecido pelo Espírito. Então quando nós falamos que o Espírito Santo veio como línguas, repartida como de fogo, nós precisamos aprender que quando você tem a unção de Deus, você está aquecido. Você está aquecido. Alguém aqui já enfrentou um frio? Eu fui pregar em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Passei 5 dias no Paraguai, em Pedro Juan Caballero. Nunca passei tanto frio na minha vida como eu passei aqueles dias no Paraguai. A missionária lembra disso. Eu passei a noite inteira sentado no chão do banheiro com o chuveiro ligado para eu conseguir passar a noite. Porque eu deitei na cama,
tinha uma cama de solteiro do lado, eu tirei todos os lençóis, não adiantou. Eu peguei o colchão da cama de solteiro e joguei em cima de mim. Eu deitei assim e joguei o colchão por cima, fiz 2 colchão e eu embaixo, e frio. Falei, eu vou morrer. Eu liguei para ela, eu dizia, eu vou morrer essa noite. Já estava até despedindo. Frio, irmão, frio. -1 estava dando. Frio. Aí eu fui para debaixo do chuveiro, sentei no chão assim, ó, e liguei no quente e fiquei assim, ó, e cochilei com a água quente batendo nas costas. No outro dia de manhã, o pastor foi me buscar para tomar café. Eu falei, irmão, quase que você me pega morto no quarto, de tanto frio. Aí ele falou, pastor, por que o senhor não avisou que não tinha trago blusa? Eu falei, não, meu irmão, não tinha nem coragem de ligar para você de madrugada, não. Fiquei com tanta vergonha. Aí ele foi lá e pegou um poncho. Sabe o que é poncho? Aquelas blusas de paraguaio que tem só um buraco assim e é um edredorzão assim, e jogou um poncho assim, só o buraco assim, era só a cabeça do lado de fora, e eu andando na rua com um ponchozão assim, frio, irmão, frio. De noite para pregar era um pullover, uma blusa, um blazer, touca, luva. Falei, Jesus eterno, nunca passamos frio. Paraense aqui, se der 20, morre de hipotermia. Com 25 já tem paraense usando blusa de frio. Nós morávamos em Brasília na época e já tinha um friozinho lá em Brasília. Mas eu passei frio demais no Paraguai. Então, escute, quando nós falamos de frio, a frieza mata. O que aquece é o fogo do Espírito Santo. A igreja precisa estar aquecida espiritualmente. A igreja precisa estar o quê? E quando a igreja está aquecida, ela tira toda a frieza espiritual. Outra coisa que o fogo faz, o fogo alastra. O fogo o quê? Toda vez que você vê um foco de fogo, se ele não for apagado, ele vai se alastrar. O fogo alastra. Nós oramos para que esta igreja seja cheia do Espírito Santo e se alastre nesta cidade. Tem uma igreja ali que o povo é cheio da glória, cheio do Espírito. Onde eles andam, acontece algo extraordinário. Quando nós estamos cheios do Espírito, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão querer ter o que nós temos, vão querer sentir o que nós sentimos, vão querer conquistar o que nós conquistamos. Se esta igreja for cheia do Espírito Santo, todo mundo vai querer vir aqui para saber o que está acontecendo aqui. Não é as paredes, não são as paredes, não são o ministério de louvor, não são os meninos que cantam. É eu e você juntos aqui, cheios do Espírito nesta cidade. Levanta as suas mãos, nós oramos para que esta unção venha sobre nós. E quando ela vier, ela vai se alastrar nesta cidade. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Nós precisamos crer. A nossa volta tem que acontecer o impacto desse fogo. E como é o impacto desse fogo, pastor? A Bíblia diz que Deus é fogo. Então, quando nós recebemos essa unção, há um impacto de Deus sobre nós, tem que se alastrar por todos os lugares. A palavra de Deus é fogo. Uau! A palavra de Deus é o quê? Ela é água, você conhece. Ela é espada, mas ela também é fogo. E o fogo se alastra. Por onde você for, pregue a palavra, libere a unção que está sobre você, manifeste. O Espírito Santo veio sobre eles como línguas repartidas como de fogo, e todos eles foram cheios. Todos eles foram cheios. Anote aí, por favor, vamos ler esse texto para encerrar. Atos capítulo de número 2, versículos de 8 a 11. Atos capítulo 2, versículos de 8 a 11. Atos 2, de 8 a 11. Vamos ler esse texto e vamos encerrar. Já pode até ficar de pé se você quiser. E como os ouvimos falar
cada um em nossa própria língua materna, como eu disse sobre a versão dos que estudam. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadocia, Ponto e Ásia. Versículo de número 10. Da onde? Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e o que mais? E romanos que aqui residem. Versículo de número 11. Tanto judeu como escute uma coisa: quando o Espírito de Deus vem sobre nós, que há uma unção sobre nós como de fogo, e essa unção nos atinge, a palavra de Deus é como fogo pregada em qualquer ambiente que recebeu esta unção. A Bíblia diz que eles ouviam falar, cada um na sua própria língua. Sabe o que eu digo muitas vezes? Quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele não precisa fazer uma universidade, uma faculdade, ele não precisa ser formado em teologia, em nenhum seminário teológico, ele não precisa passar por nenhum seminário para ele aprender a pregar. A única coisa que ele precisa aprender a falar é os evangelhos que foi ensinado para ele. O evangelho que foi ensinado para ele. E só o evangelho tem o poder universitário de mudar a história de qualquer um. Só o evangelho tem o poder de transformar a vida de qualquer um. Então você não precisa saber falar bonito, você não precisa saber ter uma linguagem bonita. Como eu sempre digo, eu gosto disso. Você pode falar nós foi, nós veio, nós vai. Mas se você tiver unção do Espírito de Deus, seja grego, seja da Panfilha, seja não sei da onde, eles vão receber o que está sobre você. Pode ser os da classe alta de Marabá, pode ser os da classe baixa de Marabá, pode ser os empresários e os mais simples, pode ser qualquer um. Se você estiver cheio do Espírito Santo, essa palavra vai valer no coração deles. Basta você estar cheio